Então, aí, se você quiser abrir um pouquinho, depois a gente começa. Tashidele Geshe-la. I'd like to say welcome. Pode falar em português, eu não entendi inglês. Tashidele Geshe-la, bem-vindo. Nós estamos muito felizes com a possibilidade desses ensinamentos e que o senhor possa ter vida longa, saúde e continuar a oferecer esses ensinamentos durante muitos, muitos, muitos e muitos anos. Obrigada. Isso aqui é um oferecimento de uma carta simbólica do Centro de Dharma Buda da Compaixão e de todas as pessoas que estão aqui. Então, é um oferecimento simbólico de carta, só isso, mas que o senhor possa continuar ensinando durante muitos e muitos e muitos anos e éons. Obrigada. Só isso. Ani, Tashidele Geshe-la ngazo Brasil pichotso kresra ngazo Brasil pichotso kimin ani chenrezigi mingres ngazo ngone simtine kadinchetu chena ngazo jewa gela ni genataran tering ngazo zinda de ani gotsuya yores chesang tukchena kiran tsejin ani lamkayapo yoya ngazo ngone mondo yos ani ngazo kushaptone ngazo kata de ngazo puya fundo yos tu chena Naso ina kadar dramas. Obrigada, ele falou, mas eu não recebi a carta, eu não peguei na carta aqui, não. Ani tá, cara, gosto chora. Kiran tiskorlang engondo chain. Ani jela kiran taran gotsuta. Então, só para apresentar o Geshe-la, né? O Geshe Gyaltsen Serin é um nômade tibetano, né? Nascido em 65, quer dizer, mais ou menos em 65, né? Lá na região de Kham, no Tibete, né? E ele, lá para os 18 anos, ele se fez monge, ficou os 4 primeiros anos lá no Tibete, e aí buscando uma educação, né? Buscando uma educação formal nos textos, nas escrituras, filosofia e psicologia budista, ele fugiu a pé, né? Pelas montanhas dos Himalaias, até chegar aqui, primeiro chegar no Nepal, até ele chegar aqui na Índia. Quando ele chegou na Índia, ele imediatamente ele entrou no monastério de Jepun, no sul da Índia, onde ele conseguiu começar e terminar os 23 anos de estudos na filosofia budista. Depois desses 23 anos, ele alcançou o título máximo, né, do ensino, que é o título de Geshe-la-Rampa. Depois ele estudou mais um ano de Tantra, e aí ele foi chamado em 2014 para ser um dos professores da filosofia budista na Biblioteca Tibetana, que é o Instituto de Centro de Pesquisas aqui em Dharamsala, e onde ele ensina até hoje. Então, aqui ele também é coordenador de um outro processo, que é o Tesouros do Tibete, e é isso. Então, esse é o Blue, desce, meu amorzinho, desce. Desce. Se vocês puderem colocar no mute, acho que também ajuda. Então, esse é o Geshe Gyaltsen Serin, e eu sou brasileira desde 2014 também, desde 2013 e 2014 estou aqui em Dharamsala, sou aluna dele, então hoje eu vou facilitar o que ele for falar aí para vocês, tá bom? Então, aí vou passar agora para o Geshe-la, e a gente provavelmente vai fazer uma oração inicial, depois a gente começa. Nasu? Tá bom, arço, tsami. Chidanga chene soso chukeleni chiyembaina, ani ranru soso ke tombala ngaso soratap. Ta garsi nimi chu ke melenke chiyembaina, tanda de tamshe nanola. Nachi soso chi dona chini nyenye yobaina. Ani soso samlo nanola. Ta one ngaro chi matse samboji ta mi samboji chi yen sambi soso tindi karlong samboji kiwi tone ngaso tambo ani molomchi yayin. Então, antes de tudo, para a gente começar, a gente vou fazer uma oração inicial. E nessa oração que a gente faz, a gente pede, com todo o respeito, a gente pede autorização a todos os Budas, ou se você não for budista, você pode visualizar e pedir no fundo do seu coração
para o Deus ou para quem você tem fé, né? E você faz uma oração, uma solicitação com todo respeito para o Deus ou para a figura que você tem essa fé, você tem a fé para conseguir ouvir com o coração e com o peito aberto os ensinamentos de hoje. 강기 두제녀 존에 다와 담제 범미치르 담미치누 돈제비 고dom데라 찬스르노 람장 소노 칼라타리 그래서 터버르 드빈지 몬조 지비지비 탐긴 자바예 선신이 노나 부장선 돈이 지존도 지비 지지르 선자 관계된 중고 전화비 모든 제장조 라서 완데 소진도 대마른 제조게 맞아봐 저장염으로 지비 초든 지침보이로 저바 반대대 서버라 지버라 쇼 olha só tá tambotela. Primeiramente, gostaria de cumprimentar todos vocês, os que estão aqui diretamente nessa palestra de hoje, e também os que vão assistir em algum futuro próximo, né, através da ferramenta online. Primeiro de tudo, gostaria de cumprimentar vocês e desejar também um início de ano. Agora estamos começando o ano de 2022, então gostaria de desejar e rezo por todos vocês, para que vocês tenham um ano com boa saúde física, boa saúde emocional, mental, e que vocês não tenham nenhum tipo de dificuldades nesse ano. 지당의 전에 로사와지 디칸리아 로사와지 치레아치오 마리 소소고 E agora esse aqui é um novo ano, é um ano novo, mas o nosso corpo está ficando mais velho, né? Esse aqui é um corpo mais velho do ano passado, só que é um ano novo. Então, o que a gente tem que focar apesar que a gente está num corpo mais velho do que era o ano passado, um modo de pensar pode ser novo, o modo de pensar vai ser diferente do que o ano passado. Então, isso vocês têm que ter em mente e colocar como determinação, como motivação para este novo ano. Eu quero, a partir de agora, a partir de hoje, gerar novas formas de pensar, novas formas de encarar a vida, diferente do ano passado. E falando de crenças religiosas, o que significa ter uma crença religiosa? O que significa ter uma filosofia de vida? Uma filosofia de ter o Dharma, praticar o Dharma. Praticar esse Dharma, ele não quer dizer ser necessariamente uma pessoa religiosa. Você pode ser religiosa ou não religiosa. O que importa, o que significa praticar o Dharma ou ter uma religião, significa ter uma boa conduta, ser uma boa pessoa. Se a gente tem uma religião e a gente não tem uma boa conduta, é a mesma coisa da gente não ter religião nenhuma ou nenhum tipo de filosofia de boa conduta. É bom para a gente praticar a tranquilidade, deixar rolar. Desculpa pelas falhas aqui, eu estou com problema de sinal, mas bom, vamos lá, vamos começar. Só para dar uma introdução rápida, nesses dois próximos finais de semana, então hoje, amanhã, sábado e domingo, e no próximo sábado e domingo, a gente vai falar um pouquinho sobre, bom, no geral vai ser sobre todo o funcionamento da mente, como que a gente roda nesse ciclo de samsara e como é que a gente se libera dele, que é o dia de amanhã. Hoje a gente vai entender como que a mente ela segura, ela apreende, ela segura por uma substância sólida e permanente, e como que a gente tem os desafios de ter medo da morte, por isso que a gente vai falar sobre impermanência e morte hoje. E no próximo final de semana a gente vai falar sobre um pouquinho de Lorik, que em tibetano significa ciência da mente, ou quais são os tipos de mentes e as atividades da nossa consciência, da nossa mente. Obviamente a gente tem pouquíssimo tempo, apenas 4 dias, mas o quanto eu puder explicar para vocês, eu vou falar porque esse assunto sobre a consciência e como que a nossa mente ela percebe, ela reage à vida, é o que é de fundamental importância e diferença para o estilo que a gente vai experienciar, vivenciar no dia a dia.
Eu mandei para vocês um materialzinho, né? Eu escrevi para vocês um materialzinho sobre esses assuntos que a gente vai passar hoje e amanhã. A Monja Karen já passou para vocês o material de hoje, e depois vai passar o material para vocês de amanhã. Apenas alguns versos ou um pouquinho da introdução sobre esse tema, se vocês puderem ler, é muito benéfico para o nosso entendimento, tá? E eu escrevi, eu mandei esse texto para vocês, e a Monja Karen, espero que vocês leiam, que ela mandou para vocês também, e eu também vou falar para mim mesmo, muito obrigada. Bom, então vamos começar agora falando sobre o assunto impermanência e morte. No geral, esse assunto, sobretudo da permanência desta vida, ela não é um assunto obscuro, não é um assunto escondido. A gente consegue ter experiência direta sobre isso, a gente consegue ver diretamente. Isso aconteceu o tempo todo. Quantas pessoas, né, que a gente conhece faleceram até hoje, né? Quantas pessoas da nossa mesma idade, já faleceram em algum momento, né? Então, a gente tem experiência direta sobre isso, né? E não é um assunto para a gente ficar triste, para a gente ficar agoniado, preocupado, não é para isso, não. O ponto é o que a gente tem que ao a gente observar essa realidade das outras pessoas, a gente tem que entender, então para mim vai ser a mesma coisa. Em algum momento, essa minha vida ela vai chegar ao fim. Eu tenho que saber disso para ter os próximos pensamentos. Tem um ditado tibetano que fala que as cabras, os animais, as cabras, eles são estúpidos, né? Estúpido em relação a não entender direito as coisas, uma ignorância muito grande. Mas, em contrapartida, quando eles estão todos juntos, né? Todas as cabras juntas. E, por exemplo, num lugar que as cabras são mortas. Né? E aí, uma das cabras começa a ir na filinha e a primeira cabra é morta por alguém que está matando as cabras. Quando as outras cabras veem a primeira cabra sendo morta, elas têm um medo, um pânico, um pavor gigantesco, né? Porque elas estão vendo que a primeira cabra foi morta. Mas a gente vê os nossos amigos, parentes, pessoas conhecidas sendo mortas ou morrendo, né? Terminando com esse ciclo dessa vida. A gente vê, só que a gente não tem aquela sensação que, nossa, eu posso ser o próximo, a minha vida pode realmente terminar. E a gente não gera esse medo gigantesco que a nossa vida também pode acabar. Então, na realidade, eu acho que a gente é mais estúpido do que as cabras nesse sentido. Mas talvez agora, falando aqui com vocês, talvez alguns de vocês possam pensar, peraí, o que a gente está falando aqui, querendo ouvir sobre morte? Eu não quero nem ouvir isso, gente. Que assunto mais assombroso, que coisa horrorosa. E eu também não quero saber sobre isso, não. Talvez alguns de vocês estejam pensando, podem pensar assim. Mas a gente aqui não está falando, né, sobre a morte para gerar pânico ou para gerar medo em vocês. Isso não é o objetivo. Ao contrário, existe uma grande vantagem da gente criar consciência, refletir, criar consciência sobre a morte, sobre que a gente pode realmente morrer. Porque, na realidade, ter medo ou não querer ouvir falar da morte não vai tirar a verdade que a gente vai morrer em algum momento, né? Então, não criar esse medo. E sim, entender quais são as vantagens de refletir sobre a morte, baseado na reflexão e entendimento correto do processo da morte, né? Dessa verdade da morte, como que a gente, primeiro, não gera esses medos e faz valer a cada segundo da nossa vida. Essas são as vantagens de se refletir sobre a morte. E antes de a gente falar um pouquinho mais, a gente tem que relembrar o seguinte: qualquer atividade que a gente faça, atividades mundanas, como estudo, cuidar da casa, trabalho, cozinhar, qualquer tipo de atividade que venha se involucrar, tanto na parte mundana quanto na parte espiritual, qualquer uma das atividades, a gente tem que estudar, a gente tem que entender como é que funciona a atividade antes de se engajar nela. Ou seja, a gente tem que realizar essa atividade junto com a sabedoria discriminativa. Tá dinding a zong ushing chiwa mida bikor da lama number solution de kala da khazang
맞아 되네 이게 진이 넘버 솔라야 지 푼도 다데 넘버 종이 버터 난다디 잘람니 카딕텐 토고 여러베 카딕텐 타와이나 고졸라 카딕텐 다 가르스님이 카딕텐 마타와이나요 디니 이게도 코르솔라 요바이나 덴드고 여러와 Uhum. Que certamente do casan que eram de YouTube que hablo lá eu e que Dina cinco social Denise, você pode compartilhar a sua tela, aquela telinha lá com as 3 razões e determinações? Bom, então vamos começar sobre um modo, uma técnica de meditação em permanência em morte. Essa técnica de impermanência da vida ou de reflexão sobre a verdade da morte, a gente usa o tripé, 3 raízes, 9 razões e 3 determinações. Isso também está no PDF que a gente enviou para vocês ontem. Então, das 3, o que são essas 3 raízes e as 9 razões? É um modo de, são argumentos para a gente refletir sobre nossa verdade. A morte realmente pode acontecer. Então, a primeira delas, né, a primeira das raízes é a morte é certa. E quais são as razões que fundamentam que realmente a minha morte é certa, apesar que a gente sabe, mas a gente ainda não entendeu direito isso. Então, tem três razões, né, que é essa coluna do meio. Então, para a raiz, a morte é certa, as 3 razões são, até hoje, ninguém viveu eternamente. Primeira razão. Segunda razão é, esse corpo é um fenômeno composto. E a terceira razão é a vida ela vai se transformando, ela vai acabando a cada fração de momento e ninguém pode prolongar. E das 3 raízes, a primeira coluna das 3 raízes, então a morte é certa, o momento da morte é incerto, e no momento da morte só pode ajudar o Dharma, só o Dharma que pode ajudar. Dessas 3 raízes, a segunda raiz, que o momento da morte é incerto, essa é a razão que a gente tem que refletir por mais vezes. E por que a gente tem que pensar sobretudo nessa segunda razão, que é a morte realmente o momento da morte realmente incerto? Porque a maioria de nós, independente se a gente tem religião, credo religioso ou não, isso não tem atrelado. Acho que todos nós concordamos, acreditamos que a gente pode morrer um dia. Então, só que a gente acredita, a gente sabe que a gente pode morrer algum dia, só que a gente quase que a gente não bota fé numa gíria brasileira. A gente não bota uma fé, porque a gente fala, mas eu não vou hoje. Eu também não vou embora amanhã. Eu também não vou embora na semana que vem ou daqui a 3, 4 meses. Eu não vou isso. Ou seja, a gente não consegue medir, porque a gente realmente não sabe, porque ela é incerta. Então, a gente não se prepara. E porque a gente realmente quase que não acredita que a gente pode ir a qualquer momento, a gente acaba se fixando de maneira totalmente sólida e permanente nessa vida. E um exemplo disso é que a gente acaba construindo uma casa gigantesca para a gente morar. Às vezes a gente constrói uma casa de 1 piso, 2 pisos, 3 pisos, só para a gente morar. Ou seja, a gente acredita que a gente não vai embora muito cedo daqui, não. Então, para isso, como a pessoa ela não está acreditando, né, que vai embora, pode ir embora logo, então ela se fixa muito tempo aqui, então ela se constrói uma casa muito grande, ou uma estrutura, ela precisa de uma estrutura mais sólida aqui. Para isso, ela precisa trabalhar, para isso ela precisa ganhar dinheiro. E para ganhar dinheiro, o que ela faz? Ela primeiro, ela se acaba trabalhando, ela dedica toda a sua energia, não só trabalhando, mas tentando achar ou pensar em métodos para conseguir esses recursos financeiros. Aí ela acaba também meio que muitas vezes passando por cima de outras pessoas, brigando, humilhando, não levando em conta, não considerando as outras pessoas. Enfim, ela acaba levando a vida sempre muito motivada a ter os seus recursos e não presta atenção em como ela se relaciona com as pessoas ao seu redor. Então, e aí o que acontece? Essa pessoa acaba passando por uma vida infeliz, né? Porque ela tá agindo de maneira errada com as outras pessoas e prejudicando muitas outras pessoas. Então, essa pessoa, por mais que ela queira ser feliz, mas ela acaba cultivando todas as causas para o próprio malefício, para o próprio prejuízo e tendo uma vida infeliz.
Então, se a gente reflete sobre a impermanência dessa vida, o que a gente faz? A gente consegue ver o valor do momento atual, o valor do momento atual. Se a gente vê o valor do momento atual, a gente reafirma posicionamentos ou condutas corretas. A gente reduz as nossas condutas incorretas, a gente reduz esses nossos comportamentos errôneos de maltrato às outras pessoas ou de qualquer outra sensação negativa, medos, arrogância, etc. E aí, sem a força dessas nossas aflições, ou com as nossas aflições, ou os comportamentos, modos de pensar errôneos, um pouquinho mais tranquilos, né? Um pouquinho mais amenizados, então a nossa vida, esta mesma vida, ela vai ficar mais tranquila, a gente vai conseguir passar por ela de uma maneira mais feliz. Por quê? Graças ao benefício de a gente ter meditado sobre a impermanência e morte. Daí dessas 3 raízes, voltando ao PowerPoint, das 3 raízes, a última, azulzinho, pequenininho embaixo, nada pode ajudar no momento da morte que não seja o Dharma, ou seja, somente o Dharma ajuda a gente no momento da morte. E o que seria esse Dharma, né? Ontem alguém me perguntou, mas o que é o Dharma? Como que eu posso encarar o Dharma? E ainda que a pessoa não seja budista, será que eu tenho uma ajuda no momento da morte, né? Ou eu preciso ser budista para praticar o Dharma? E o que significa Dharma? Dharma em tibetano, Che. E o que significa, então, Dharma? Significa transformação. Transformação das nossas ações de corpo, palavra e mente. Então, quando a gente corrige as nossas ações negativas de palavra, negativas de mente, negativas de corpo, a gente está se transformando. Essa transformação é o que significa Dharma. Assim como quando tem uma casa velha e a gente corrige, a gente reforma, reestrutura, reforma aquela casa e aquela casa depois ela tem uma nova aparência, muito mais bonita, mais limpa, a mesma coisa, a gente tem que reformar ou reestruturar a nossa própria consciência, mente ou alma. E o que é isso? É um modo de pensar. Então, antes eu pensava antes eu poderia ser uma pessoa que tinha alguns pensamentos bons, naturalmente, mas também alguns pensamentos ou negativos, ou eu era um pouco inflexível, um pouco intolerante, ou tinha algumas mentes errôneas, tipo inveja, arrogância, etc. Então, agora, o que eu vou fazer é entender quais são as faltas dessas mentes negativas e transformar, corrigir essas mentes internas negativas, amenizar o efeito delas na nossa vida e cultivar, familiarizar, aumentar a frequência de modos de pensar positivos, ou seja, de mentes positivas. Então, quando você vê essa terceira razão, né, que na hora da morte só o Dharma ajuda, vocês não precisam considerar o Dharma como sendo somente uma religião budista. Podem considerar qualquer tipo de religião ou filosofia que ajuda, que incentiva a gente a se transformar a ser pessoas melhores. E todas as religiões, essas maiores religiões, desde cristianismo, budismo, espiritismo, islã, etc., todos eles, o principal do conselho dos seus profetas é sempre se tornar pessoas melhores. Então, quando vocês olham a palavra Dharma, independente qual é a sua crença religiosa, é isso que vocês têm que pensar. Qual que é o conselho do meu profeta, qual que é a minha filosofia que me ajuda a transformar. É isso que vocês têm que olhar. E todas as coisas que a gente pratica como sendo ações beneficiosas, de ajuda ao próximo, tudo isso é Dharma. Todas as nossas ações benéficas para o próximo e para si mesmo é Dharma. Bom, então a importância da gente praticar, refletir sobre o assunto da impermanência da vida é esse. É a gente maximizar o tempo, ter valor ao tempo presente. Todas as atividades que a gente se engajar para o lado positivo.
tá? Então, esse é o grande objetivo da gente discutir sobre a morte incerta e todos os outros temas. E o materialzinho que a gente mandou no dia de ontem, eu gostaria muito que vocês lessem, refletissem e qualquer dúvida ou pergunta que vocês tivessem, por favor, mandem. Mandem para a pessoa que mandou essa pergunta para vocês, que eu vou fazer de tudo para responder, sim, a qualquer momento, seja agora, seja nos próximos dias, semanas, por favor, me mande as perguntas. Tá bom, então como a gente não tem tempo hoje para concluir tudo, então a gente vai para a segunda parte do dia de hoje, que a gente vai começar a falar sobre a lei do karma. Mas antes da gente continuar, antes de a gente começar a segunda parte, só para relembrar, alguns de vocês, pode ser que vocês, quando vocês estejam refletindo sobre a impermanência, sobre a morte, vocês tenham medo, surge uma angústia, uma tristeza gigantesca. Alguns de vocês pode acontecer isso. Bom, primeiro de tudo, ter medo da morte é bom. Não é ruim, não. Né? É bom, sim, porque é baseado no medo desse momento da morte que a gente consegue aplicar os métodos corretos de corrigir as nossas ações atuais. Né? Então, isso é bom. É meio que combustível para a gente corrigir o nosso modo operante diário, que antes era negativo para positivo. Então, isso é muito importante. O ponto baseado não só no medo, mas ter aquele pânico, uma angústia, uma depressão, isso está errado. Então, se cair para esse lado, é um lado de pensamento incorreto sobre a impermanência e morte, e então aí vocês não conseguiram aplicar direito o antídoto, tá? Mas comecem a fazer essa reflexão e me tragam essas dúvidas. Ontem também acabei mandando para vocês, não sei se todos vocês conseguiram receber ou assistir, mas eu mandei um videozinho, é verdade, o vídeo estava no idioma tibetano, era um vídeo chinês com um idioma tibetano, mas eu acho que ela mandou também a tradução, e no geral, o que significa aquele vídeo, né? Era simplesmente uma historinha que se chamava, o título da historinha era o Lama Maluco, ou Professor Maluco, a função dessa história era demonstrar como, por conta do medo da morte, por medo da própria morte, a gente consegue corrigir as nossas condutas, e não só o benefício desse medo, da reflexão da morte, mas também do entendimento sobre a lei do karma. Então, esse videozinho, essa historinha que eu mandei ontem para vocês, tinha esses dois lados de moral, que era tanto a parte da impermanência da morte, a vantagem de entender sobre a morte e de entender sobre a lei do karma. E o que é essa história? Como é que é a história? Deixa eu contar rapidinho para vocês. É assim, tinham duas pessoas. Uma pessoa era um imperador ou um rei muito maldoso, bem ruim, bem abusado, que acabava com as pessoas, humilhava as pessoas. E a outra pessoa era um pai de família que tinha uma filha muito bonita. E esse pai tinha uma doença que ele tinha como se fosse uma carne assim no pescoço, e aí tinha também um mago, como se fosse um mago, mas esse mago ele tinha um comportamento muito estranho e era muito engraçado, porque ele na realidade ele aparentava uma pessoa de rua, uma pessoa que mora nas ruas, ou seja, sem a roupa suja, ele bebia álcool, ele falava de qualquer jeito, ele era muito engraçado, mas ele tinha um superpoder. E esse pai que tinha esse problema no pescoço, que tinha essa carne bem gorda no pescoço, tinha essa filha muito bonita. E o trabalho dessa filha era, ela vendia flores no mercado. E aí, quando essa moça estava no mercado vendendo as flores, ela viu duas pessoas. Primeiro, aquele rei bem maldoso, e ele estava com uma outra pessoa que boa junto com ele. E aí, quando ele viu essas duas pessoas, ela foi correndo chamar o pai dela.
E aí, por que ela foi correndo chamar o pai? Porque ela ficou com medo de ver aquele rei todo-poderoso, maldoso. Achou, ele vai me fazer mal, ele pode me prender, enfim. Então eu saí correndo e fui procurar ela foi procurar o pai dela. E aí, por que ela foi correndo lá com o pai dela? Porque esse rei ele podia prender ela, ele podia pegar ela para ela. Por quê? Porque anteriormente o pai dela tinha pedido um empréstimo para esse rei, né? Porque na realidade ele precisava pro dote que ele estava procurando para o casamento da filha, mas enfim, ele tinha pedido empréstimo tinha pedido dinheiro, ele fez um empréstimo com o rei e o rei agora estava cobrando o pai dela. Então ele podia pegar a filha dele como parte da recompensa do empréstimo que ele fez. Então por isso que ela saiu correndo. E aí nesse momento estava o rei, estava com um acompanhante, e ele estava lá brigando com o pai da menina, falando: me dá sua menina, porque você tem que me devolver como chama? A dívida que você tem comigo, enfim. Nesse momento, já tinha um monte de gente lá no mercado assistindo essa cena, e aí chegou aquele mago, aquele monge mago meio doido, meio bêbado, fazendo como se fosse uma varinha, não era exatamente uma varinha, mas ele estava movendo um pouquinho as suas mãos e falando umas coisas engraçadas, bagunçadas. Aí esse mago, um monge mago, ele começou a falar um monte de coisas e ele falou assim: eu estou aqui assistindo, e por que eu não posso aqui assistir a briga, a discussão entre vocês, né? A discussão entre vocês. Aliás, eu estou vendo aqui que no pescoço desse senhor, que era o pai da menina, tem uma bola gigantesca de carne aqui, que na realidade ele é cheio de valor. Se eu tirar essa bola de carne do pescoço, eu posso vender no mercado e é super valioso. E aí, como esse monge mago falou isso, na hora, o rei maldoso que estava querendo acabar com a dívida dele, estava querendo a menina para acabar com a dívida dele, ele falou: o quê? Então, quer dizer que essa doença, essa carne no pescoço desse senhor é muito precioso? Vou ganhar existe a possibilidade de ganhar muito dinheiro? Então ao tirar isso, pode dar para mim. Eu quero essa bolota, porque daí eu vou ter todo o dinheiro e aí a minha dívida com esse senhor se acaba. Aí, então, como o rei maldoso falou isso, aí o mago, então, ele se preparou para para arrancar aquele pedaço de carne do pescoço do pai, do senhor, né? E aí ele até ficava brincando, então, fingindo que a mão dele era como se fosse uma faca, então ele ficou afiando a mão dele, ou seja, a faca, e aí até que ele cortou o pedaço da carne, e aquela bolota que estava grudado no pescoço, caiu. E aí aí o mago colocou esse pedaço de carne, né, que estava no pescoço do pai, deu para a menina, e a menina estava dando pro rei, queria dar pro rei. Toma, então era isso que você queria? Então aqui está. E era aquela pelota de carne, assim, que estava no pescoço dele, e aí deu pro rei. E o rei, Deus me livre, não quero isso daqui de jeito nenhum. E o rei saiu correndo, e a menina saiu correndo de trás dele para entregar a famosa pelota de carne que era tão preciosa e que ele falou que ele queria. E aí, então, esse rei saiu correndo no meio da vilinha lá, saiu correndo, e a menina saiu correndo de trás do rei também, segurando o pedaço de carne, era o pedaço do ex-pescoço do pai dela, saiu correndo com aquele pedaço de carne, e o rei saiu correndo, e aí eles chegaram até uma ponte. E nessa pontezinha, nesse momento, o mago estava naquela pontezinha, e aí ele fez alguma mágica lá, esse mago fez uma mágica para o rei cair no rio, né, da pontezinha, ele caiu no rio, e nisso chegou a menina correndo atrás dele com um pedaço de carne na mão, e aí, por efeito da mágica do rei também, aquele pedaço de carne também caiu no rio, junto com o rei, e aí enquanto o rei estava lá se debatendo e tal na água, aquele pedaço de carne grudou no pescoço do rei. Aí então esse rei
com aquela bolota de carne grudada no pescoço, saiu do rio, a menina voltou para casa dela, ele saiu do rio, né, o rei saiu do rio e foi para casa, e todo mundo se assustou e falou, nossa, o que aconteceu com você? Aí ele contou toda a história, e ainda falou, e ele falou, não, eu preciso urgentemente me encontrar de novo com aquele mago. E ele é uma pessoa que é super arrogante, que sempre desdenhava das pessoas, tratava mal as pessoas. Qualquer pessoa, ainda mais uma pessoa que se assemelhava, tinha aquela imagem de gente suja, pobre e tal, como era aquele mago. Aí ele foi correndo lá pro mago, se encontrar com o mago, com todo respeito, com toda reverência, ó, senhor mago, por favor, com todo o respeito, que o seu conhecimento possa me ajudar a tirar essa bolota aqui do meu pescoço e tal, e todo mundo começou a olhar para ele, e ainda todo mundo assistindo aquela cena, porque sempre era no mercado. Ele voltou lá do mercado. E aí, naquele momento, todo mundo estava super surpreso, porque ele estava ele sempre é uma pessoa tão arrogante, de repente começou a tratar bem aquele mago, né? Mas por quê? Porque ele estava precisando tirar aquela bolota do pescoço. Aí o mago deu risada e falou, essa bolota não vai sair nunca do seu pescoço. Mas o que pode acontecer é o seguinte, cada vez que você atuar de maneira negativa, ou seja, que você desdenhar, destratar as outras pessoas, essa bolota vai crescer muito, muito. E realmente, cada vez que ele estava gritando com alguém ou falando mal com alguém, nesse momento, antes de falar com o rei, a bolota ela chegou a pesar 9 quilos, ficou gigantesca. E aí esse mago ele falou, essa bolota ela não pode sair nunca do seu pescoço, mas o que pode acontecer sim é reduzir bastante o tamanho dessa bolota, até ficar uma bolotinha no seu pescoço, de acordo com as suas ações. E aí, então, nesse momento, depois que o mago deu os conselhos para ele falou, tá bom, vou fazer isso. Aí ele ele voltou para casa, né, falando para ele mesmo, eu preciso ser uma boa pessoa, não posso ser uma má pessoa, eu preciso ser uma boa pessoa, não posso ser uma má pessoa. E nesse momento, quando ele estava caminhando, ele estava cumprimentando as pessoas de uma maneira muito amorosa, deu dinheiro para alguns dos pedintes e tal, e as pessoas olhando para aquele rei super maldoso e falavam, o que está acontecendo com esse cara? Né? Da onde que isso? E aí, realmente, por conta dessas ações positivas, aquela bolota, ela ficou menorzinha mesmo no pescoço dele. E aí, até que ele chegou na casa dele, e ele tratou todos os serventes e todos os ajudantes, inclusive a esposa dele, de uma maneira muito boa, muito gentil, afável. E todo mundo muito surpreso. E às vezes, lógico, como ele estava muito habituado a destratar todo mundo, de vez em quando ele mandava uma palavra dura ou um desdém aqui, outro ali. Nesse momento, crescia de novo aquela palatinha, ele na hora. Não, ele começava como se fosse a rezar isso. Tem que ser uma boa pessoa, não posso ser uma pessoa, tem que ser uma boa pessoa. E aí, de novo, imediatamente aquela bolota lá reduzia. Até um dia que ele foi para um restaurante. Ele estava num restaurante e aí veio alguém servi-lo, né, com uma bandeja, serviu o rei. E nesse momento alguma coisa aconteceu que essa pessoa que estava servindo o rei escorregou e acabou derrubando a bandeja de comida em cima da roupa do rei. Então toda a roupa do rei estava completamente suja de comida. Nesse momento ele não se aguentou, esqueceu de todas as novas promessas de ser boa pessoa e começou a xingar essa pessoa, falar, mas você não merece, você não presta, você não serve para nada, bateu nele. E nesse momento aquela bolota ficou tão grande que ele tive que se apoiar assim no chão de tão grande que ele que ficou. E aí nesse momento que estava tão grande aquela carne, né, no pescoço dele, aí ele, ai meu Deus, de novo eu fiz coisa ruim, ai meu Deus, na hora ele se arrependeu e na hora ele, ai desculpa, ele pediu desculpa para todo mundo e deu presentinho deu presente para esse garçom, depois cuidou das pessoas que ele tinha acabado de destratar naquele momento, e aí imediatamente aquela carne, né, aquela carne virou pequenininha de novo. Aí nesse momento ele falou, então é isso mesmo. Todas as vezes que eu me comportar direito, que eu ajudar as outras pessoas, que eu fizer coisas boas, esse negócio vai ficar pequenininho, né? E todas as vezes que eu ficar ruim,
que eu agi de uma maneira incorreta, então essa carne vai crescer. Então é assim mesmo que funciona. Então eu entendi, por medo do crescimento, dessa carne gigantesca, então eu vou fazer de tudo para ser uma boa pessoa e para agir de maneira pessoa. Por medo desse negócio ficar muito grande, dessa doença ficar muito grande. Então é isso que a gente tem que pensar. Essa história, ela remete a isso. É verdade que isso aqui é só uma historinha, certo? Mas a gente tem que entender qual que é a moral dessa história. Qual que é a relação dessa história para nossas vidas. Qual que é a relação, então, dessa história para a gente? É justamente isso que a gente já estudou agora nesse momento. Qual que é a importância de a gente entender sobre a morte, né? Que, na realidade, a gente não tem poder nenhum sobre a nossa própria vida, que a gente realmente pode sair dela a qualquer momento. Então, por medo dessa morte, por medo do momento da nossa morte, o que a gente tem que fazer é fazer de tudo, de tudo mesmo, para todas as nossas ações serem sempre positivas. Nunca prejudicar as outras pessoas, poder ajudar ao máximo, se não puder ajudar, ao menos não atrapalha, mas fazer de tudo com toda a melhor das motivações, todas as ações de palavra, de mente e de corpo, para ser benéfico para as outras pessoas. E por que isso? Qual que é o grande benefício da gente usar desse momento que a gente ainda está vivo para coisas positivas? A gente consegue enxergar diretamente os benefícios, que é se a gente é uma boa pessoa, primeiro, todo mundo gosta da gente, a gente tem amigos, a gente é elogiado por todo mundo, a gente tem um bom relacionamento. Quando a gente morre, então a gente não tem nenhum tipo de arrependimento. E aí, na hora que a gente estiver partindo nesse momento, como a gente tem tantas reportagens sobre isso, realmente a pessoa que vai, ela não gera nenhum tipo de arrependimento. Essa pessoa, ela vai de maneira tranquila. Fala, realmente, eu fiz o meu melhor possível enquanto estava viva, então não tem nenhum arrependimento. E essa pessoa vai tranquila. Tá, dentro dessa aula de Ani soso dini shibine kaptale assembly kange da ngamta chuni mares. Oh, kare. Então, isso, naturalmente, quando a gente também estiver partindo para para a próxima vida, então todo tipo de desespero, medos e pânico também reduzem bastante. 야, 당아서 조시 니바딘다, 조시 니바데 레가 코디다. 가장 저런 거 뒤에도 거절해야 지 돈 도그래? Digre. Maria. Bom, então agora a gente começa um segundo assunto, né, que é sobre o karma, né? Se vocês puderem ler um pouquinho, acompanhar um pouquinho, né, do PDF que a gente mandou ontem, mas no geral, o que é karma? Karma significa ação, nada diferente de ação. Então, as ações realizadas pelo corpo, ações realizadas pela palavra e pela mente. E aí, então, se a gente pegar as ações de palavra, ou seja, que tipo de fala que a gente tem, se a gente falar de uma maneira verdadeira, né, para outras pessoas, ou seja, a gente recitar mantras, é uma ação, um karma verbal positivo. Se a gente usar dessa palavra, né, se a gente usar das ações de palavra para acabar com outras pessoas, para ofender, para desdenhar uma pessoa, essa é uma ação não virtuosa, verbal, né? Assim como também as ações mentais, que significa isso, são os tipos de pensamentos que a gente tem. Qualquer tipo de pensamento que agita a nossa mente, ou seja, pensamentos de arrogância, pensamentos de inveja, pensamentos de querer a posse do outro, enfim, qualquer tipo de pensamento que está agitando a nossa mente são pensamentos negativos, que geram, ou seja, são karmas negativos mentais. A mesma coisa se a gente, qualquer tipo de pensamento positivo, que faça crescer, que faça feliz a própria pessoa, e ajude as outras pessoas, mas em forma de pensamento, é um karma positivo mental, né? E outro tipo de pensamento que, na verdade, enquanto a gente está pensando, não agita, não é nem positivo nem negativo, são os karmas mentais neutrais.
E aí lembra que a gente falou da historinha do filme, que era quanto mais as ações, quanto mais a postura, o comportamento era negativo, aquela carne ela crescia muito. E quanto maior as ações positivas, a ajuda, a benfeitoria que ele fazia, aquela carne se reduzia. Então o que vocês têm que pensar sempre é o seguinte: o quanto a gente puder usar todas as nossas ações físicas, verbais, mentais, pensamentos, para beneficiar as outras pessoas. Ao a gente usar da nossa existência para beneficiar as outras pessoas, a gente vai ser mais feliz, a gente vai ser muito mais tranquilo. Ou seja, resumindo, todas as ações que a gente fizer, todas as ações que a gente tiver positivas, a gente vai ser feliz. Se as nossas ações foram sempre negativas, de qualquer uma dessas 3 portas, a gente vai ser infeliz. Então, no resumo, o resumo do resumo é esse. Ações positivas levam a uma vida feliz. Ações negativas levam a uma vida infeliz. Como todos esses assuntos que a gente tratou hoje é de uma profundidade gigantesca, mas é também de uma importância absurda, então eu não consigo falar mais porque acabou o tempo agora, mas o que eu realmente peço a vocês: leiam, por favor, estudem sobre isso, leiam o material que a gente mandou ontem, apesar que também é muito curto, mas por favor, leiam, estudem, reflitam, entendam que tipos de karmas existem, se vocês conseguem se identificar com esses karmas, coloquem na prática de vocês e mandem as perguntas. E desculpa que eu me prolonguei até agora, contando da história e tudo, mas esse era o significado que eu queria passar para vocês. E desculpa que eu me prolonguei tanto, mas se vocês tiverem perguntas, por favor, podem mandar. Podem fazer agora. Se vocês tiverem pergunta, coloquem a mãozinha, mandem por escrito, ou podem abrir o microfone e fazer pergunta direto. Perguntas? Pergunta. Sobre hoje, sobre qualquer coisa. Bom dia. Posso fazer uma pergunta? Eu estava no mudo. Posso fazer? Pode. Quando o Lama estava contando sobre o rei, no começo eu fiquei horrorizada com a bola, né? Mas eu achei que o rei tinha uma sorte de ter uma bola que indicava o caminho das ações virtuosas dele, né? E uma das coisas que eu tenho visto, como eu não tenho essa bola, muitas vezes eu observo ações de pensamento que saem. Então, eu tenho a sorte de ter um vizinho que não gosta de mim, né? Então, quando ele passa, muitas vezes vem uma coisa assim, uma ação de pensamento. E eu não tenho um método prático de transformar essa ação, né? Algumas vezes eu queria assim, um método prático, sabe? Pensou o que fazer. Porque algumas vezes eu consigo elaborar, mas eu acredito que se eu tiver um método prático do meu Lama para eu transformar isso, eu vou conseguir. Eu estou conseguindo não ter ações de palavra, porque ele mandou eu morder a mão e eu tenho mordido a mão. Era isso. Realmente o relacionamento, no caso de vizinhos, normalmente é um pouquinho mais delicado, sim, isso pode acontecer. Mas o ponto no geral, quando qualquer pessoa, seja vizinho ou não, quando uma pessoa é duro com a gente, ou fala coisas grosseiras, rudes com a gente, imediatamente qual que é a nossa reação? Ai, olha como é que ele está falando comigo. Ai, olha como é que ele é ruim. Olha como é uma pessoa ruim. Normalmente, nós todos, temos esse hábito de imediatamente apontar o dedo, né? De olhar o problema como sendo a outra pessoa, apontar o problema como se fosse fora da gente, né? Pode ser que seja, assim, um comportamento duro sem motivo nenhum. Lógico que pode ser. Mas o que vai ajudar a gente a desenvolver, a crescer, normalmente não cultivar esse hábito de apontar sempre para fora, de olha como é que ele está errado, olha como que ele falou para mim, etc. E sim, peraí, se ele falou desse modo, ou se teve esse tipo de comportamento comigo, qual que realmente
qual que realmente, por trás disso, que outras razões acontecem? Que outras razões pode vir existem ali? Lá atrás, aí tenta refletir um pouco. Antes disso, antes desse momento que a gente se encontrou agora e ele foi tudo comigo, no momento anterior, como é que era? O que aconteceu no momento anterior? Aí vai refletindo um pouco do relacionamento entre vocês dois. Lá atrás, no momento anterior, lá atrás, como é que era? Aí, de repente, você consegue identificar qual que é a real causa dessa resposta dura, desse comportamento errôneo, que para você apareceu como errôneo porque era contra a sua imagem, né? Então, aí você, refletindo sobre isso, você consegue eventualmente rastrear qual que é a causa verdadeira daquele comportamento errado. E não simplesmente, olha como é que ele falou. Normalmente as coisas não acontecem só naquele momento, né? Sempre vem por trás. Por trás tem muitos outros motivos que culminam naquela ação daquela pessoa te falar uma palavra dura, enfim. Então, o que você tem que fazer, sim, eu acho que pode ajudar bastante, primeiro, analisar genuinamente, abertamente, sem querer segurar uma razão ou estar certa, e tentar analisar a situação a longo prazo. Como é que era lá desde o início? O que realmente aconteceu? Eu também, será que fiz alguma coisa que eventualmente aquela pessoa não gostou? E aí, sim, por causa de todas as causas e condições, de todos esses motivos que eu incrementei, que essa pessoa também incrementou, outros problemas também aconteceram na vida dessa pessoa, que simplesmente aquela resposta dura culminou como resultado daquela ação negativa anterior. Então, isso é importante, porque lembra que qualquer experiência que a gente tem, uma experiência negativa, algum tipo de sofrimento, é o resultado de uma ação anterior. Nunca acontece só naquele momento. Tem outras perguntas? Bom dia. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Deixem lá. Em uma das 9 razões, fala assim, a vida é reduzida a cada fração de momento e ninguém pode prolongá-la. Aí, nessa questão do prolongá-la, quando a gente faz, né, práticas de salvamento de vidas, né, que a gente compra animais que vão ser abatidos, a gente não está, de alguma forma, prolongando essa vida? Quando você faz o quê dos animais? As práticas de salvamento de vidas, que a gente compra animais que estão para ser abatidos, ou quando tem um gato atacando um passarinho, você salva esse passarinho, ainda que ele viva, né, ele está ferido, ainda que ele viva 2 dias a mais, não é uma forma de prolongar a vida desses seres? Muito boa pergunta, muito obrigado. E qual que é o significado desse nossa vida se decompõe a cada momento e ela não pode ser prolongada? Sobretudo, o que significa ou não pode ser prolongada? É como se fosse, sabe quando você vai jogar, o ato de jogar uma flecha, de tacar uma flecha. Quando você taca a flecha, você faz o máximo de esforço, e quando você soltou aquela flecha, ela tem todo a trajetória dessa flecha. Então, não é que se você soltou a flecha, ela no meio da trajetória ela cai, não é assim. Então, ela completa toda a trajetória. Então, essa trajetória é que é a extensão da nossa vida. Quem tacou aquele arco, no caso sendo uma flecha, o arco é a nossa própria força, a nossa mão. No caso da nossa vida, que é essa trajetória, quem tacou, quem impulsionou a nossa vida e tem a duração da nossa vida é a força do nosso karma e das nossas aflições. Então, por conta dos nossos karma e aflições, que a nossa vida tem essa duração. E essa duração, que é a mesma coisa da trajetória dessa flecha, é que ela não é estendida, ela não é maior essa trajetória. Então, o fato de você fazer essas práticas muito meritórias de salvar vidas de animais, de comprar
animais para evitar que eles serem mortos, tem outros tipos de karmas também, né? E um dos karmas de redução da nossa vida é o karma de obstáculo, ou seja, quando a gente tinha um karma para manter a duração da nossa vida, mas aconteceu um obstáculo. E esse obstáculo seria, no caso, essa pessoa roubando esse animal, né, para matar. Então, o ato de roubar aquele animal para matar seria um obstáculo para a vida daquele animal. Eu queria perguntar. Porque eu queria entender se a intenção com que a gente pratica as nossas ações interfere também no karma em si, no sentido de o rei, quando ele percebeu a lógica da bola, né, de vou praticar o bem para não aumentar a bola, pode ser que essa fosse a motivação dele, simplesmente não ter o desconforto daquela bola crescendo. O que não é uma motivação amorosa e genuína, sabe? Assim como a gente carrega um monte de vaidade e orgulho, e às vezes a gente se motiva para fazer ações boas, positivas, simplesmente baseados no reconhecimento, né? Enfim, em algo desse tipo. E só depois de muito tempo, talvez praticando, que a gente internalize que, de fato, aquilo faz bem para a gente e fazer coisas boas nos traz felicidade. Mas pode ser que, num primeiro momento, a motivação seja simplesmente um reconhecimento ou algo do tipo, né? Que não é uma motivação positiva, digamos assim. Isso influencia também no karma? Uhum. Eu vou juntar com a outra pergunta que alguém escreveu aqui no chat, se essa bola é a consciência, tá? Então, vou fazer essas duas perguntas para ele. É isso mesmo que você pensou, Isa, que é o seguinte, as nossas ações dependem muito da nossa motivação. E a motivação correta, ela também tem tipos de motivação correta. A gente pode dividir em dois tipos de motivação correta. A grande motivação correta e a motivação correta menor. A maior motivação, a grande motivação correta, a pequena motivação seria para o próprio benefício, eu vou fazer para o próprio benefício, ou seja, para eu não sofrer, eu vou ajudar as outras pessoas. Isso é uma motivação correta para evitar o próprio sofrimento, mas é um pensamento muito pequeno, uma motivação ainda pequena se comparada com a próxima motivação. E a motivação grande, as atitudes corretas com motivação grande, o que seria? Para beneficiar todas as outras pessoas, eu vou atuar de maneira correta. Então, essas duas maneiras de pensar são duas motivações ou atitudes mentais, diferenciam o tipo de personalidade, o tipo de pessoa que você é, isso é verdade. Mas não quer dizer que é uma motivação negativa evitar o próprio sofrimento. Então, tem a motivação de menor amplitude e de maior amplitude. E a outra pergunta é o que representa esse pedaço de carne, se é a nossa consciência ou não. Não é a nossa consciência. Mas o ponto é, quando aquele rei maldoso, ele fazia coisas negativas, então aquela carne, ela ficava gigantesca e feia, ela ficava grande. E quando ele fazia coisas boas, aquela carne, ela ficava menor, ficava menorzinha, e aquele processo físico, ele também alterava, e aí ficava sendo uma carne pequena, era uma carne mais palpável, mais bonita de se ver, digamos assim. E o que isso representa para os que acreditam na próxima vida, significa, o que representa baseado nas nossas ações de hoje, baseado nas ações que a gente tem a partir deste instante, até o final desta vida, é o que vai determinar que tipo de renascimentos a gente vai ter, que tipo de vidas ou de corpos a gente vai ter no futuro, que a nossa consciência vai se transformar para melhor se as nossas ações são positivas, sem dúvida. Mas o ponto é, quando a gente tem ações positivas, a nossas próximas vidas, o modo com que a gente viver, que tipo de físico a gente vai ter, que tipo de vida a gente vai ter, também vai ser mais afável, mais tranquila, melhor, sem problemas. E se a gente tiver ações negativas agora, a gente vai ter uma vida horrível, cheia de problemas, como era aquela
aquela carne gigantesca, dando problemas para aquela pessoa. E os karmas são infinitos, né? Os tipos de karmas são muitos. No PDF que a gente mandou, tem algumas dessas apresentações de karmas, né? Mas no nosso exemplo aqui, essas ações negativas que esse rei estava fazendo, ele representava um tipo de próximas vidas negativas. Assim como quando a gente, nessa nossa vida, a gente consegue observar algumas pessoas que eventualmente têm ou deficiência física, ou deficiência física não tem um pedaço, uma parte da mão, um pedaço de algum membro, ou não tem alguma funcionalidade cerebral, enfim, tem algum problema físico, isso é o resultado de karmas negativos anteriores, né? Que nesse caso é o karma do acabamento. Mas, assim como também tem pessoas que têm toda a sorte do mundo, mas eventualmente não tem ou tem muita doença, ou não tem algum tipo de deficiência, é porque, por mais que o karma de projeção foi positivo, por isso que renasceu como forma humana, forma de vida humana, mas também no momento do nascimento foi influenciado por um karma negativo de acabamento que fez com que ele não tenha órgãos, algum tipo de órgãos de maneira incompleta. Então, todas as nossas ações, eles vão ter sempre algum efeito futuro. Com a mão levantada, William e Vanessa. Mas eu acho que o William levantou antes, então, William, fique à vontade. Pode fazer primeiro, Vanessa. Obrigada pela gentileza. Já veio através da resposta do Geshe. Tá vendo? Karma positivo. Bom dia a todos. Obrigada, Geshe. Obrigada, Vonja Karen. Eu vou transmitir a pergunta aqui da Ana Roisler. De todas nós. Como lidar com a morte de alguém que amamos muito e transformar isso em crescimento ao invés de sofrimento? Obrigada. Isso é que está no chat? Tá. Obrigada. E tem uma outra perguntinha que eu já coloco, assim, se não for para abusar, né? A segunda pergunta gostaria que vocês falassem de relações tóxicas e karma. A primeira pergunta sobre, né, a morte dos familiares e tal, realmente é um assunto muito delicado e eu entendo isso da minha própria experiência. Eu vim para cá quando tinha 22 anos, né, e alguns em 88, 2008, 88, 2008, e 11 anos naquele momento eu tinha mãe. Minha mãe ainda estava ali. E em 2008, minha mãe, alguns dias antes dela vir para cá para me encontrar, quando estava fazendo as provas de Geshe, ela faleceu. Então, eu nunca mais vi a minha mãe, desde que eu saí do Tibete, eu nunca mais me encontrei com a minha mãe. Então, é verdade, e tem muito pesar, muitas vezes surge esse pesar ainda no meu coração. E antes dessa aula começar, antes da aula de hoje, eu estava assistindo justamente um vídeo aqui no YouTube sobre a história de uma menininha que perdeu a sua mãe e tal, e de repente eu fiquei muito triste, eu chorei um pouquinho antes da nossa aula de hoje, né? Então eu entendo esse sofrimento, porque sim, se mantém no nosso coração por muito tempo, mas o que eu faço de tudo para refletir e usar desses ensinamentos como para me ajudar, e por isso que eu também sugiro a todos, ficar triste, né? Ficar triste e chorar, etc. A gente tem que refletir, vai trazer a minha mãe de volta, no meu caso? Vai trazer os seus entes familiares e queridos de volta? Não vai. O que vai fazer é prejudicar, inclusive, a sua própria saúde. Pode acabar com o seu próprio sistema imunológico. Então, isso não é uma coisa legal de se fazer. Mas o que você tem que fazer, sim, por conta da reflexão, que realmente a morte é certa, que o momento da morte é incerto, que no momento da morte somente a prática da transformação ou Dharma ajuda. Se a gente pensar o tempo todo nisso, se você se familiarizar realmente e botar em prática isso, tornar todas as suas ações, todos os seus minutos valorosos, com significado, então, no momento da sua morte, você não vai sofrer desse jeito e você também vai entender a passagem daquelas pessoas para a próxima vida. E aí, nesse momento que as suas ações forem positivas,
imediatamente lembrando dos seus entes que foram embora, você fica mais tranquilo, você aceita mais e você fica mais tranquilo. Bom, sobre as relações, a segunda pergunta sobre as relações tóxicas e abusivas, né? Bom, começando por, digamos que é uma relação de relacionamento, né? De homem e mulher. Primeiro de tudo, a gente tem que, antes de ingressar, antes de começar qualquer tipo de relação, a gente tem que ter muito cuidado. Tem que ir sempre devagar e olhar para a própria motivação. Qual que está sendo a própria motivação de se engajar nesse relacionamento? É por carinho, por cuidado, por amor àquela outra pessoa, ou é por apego àquela outra pessoa, por necessidade para você mesmo se sentir preenchido por aquela pessoa? Então, hoje em dia, a maioria dos relacionamentos, se não muitos relacionamentos, a gente vê que, na verdade, não é embasado em amor genuíno, é embasado em apego. E esse apego é um fator negativo, é negativo o apego. Então, se um relacionamento é baseado somente em apego e não tem amor, não tem respeito, então sempre vai ser negativo, sempre vai ser destrutivo, sim, esse relacionamento, primeiro. Depois, ainda que seja relacionamento amoroso ou não relacionamento amoroso, quando é abusivo, a pessoa também tem que saber colocar limites. Então, através de conversas. Então, quando a pessoa está se sentindo abusada, quando a pessoa está recebendo, seja muita bronca, abusada mesmo. Então, a pessoa está humilhando, ofendendo essa pessoa, ela tem que, através de palavras, através de conversas, tem que colocar o próprio limite. Olha, nesse momento você não está me respeitando, ou então eu não estou me sentindo confortável aqui, não está sendo legal, eu não quero que você passe dessa linha. Então, a pessoa tem que colocar isso sim, tem que falar dessa maneira assim. E, obviamente, se a outra pessoa não respeitar, é justamente a foto de um abuso, e a pessoa que está sendo abusada tem que saber, ela tem que entender, tem que saber os próprios limites e colocar e respeitar por si mesmo os próprios limites, né? Mas fora isso, falando de relacionamento, eu não posso falar muito porque eu sou monge, então eu nunca casei, eu não sei muito mais sobre relacionamentos entre marido e mulher. Mas outra característica também de relacionamentos tóxicos, às vezes pode ser em ambiente de trabalho, ou então de alguém que tem mais poder com quem tem menos poder, seja chefe, funcionário, ou seja, qualquer outro ambiente que alguém tem mais poder e outro tem menos poder. A Sociedade do Dalai Lama, ele sempre fala sobre isso, que por falta da ética secular, por falta do conhecimento do funcionamento das emoções e das vantagens, dos benefícios que ela tem a longo prazo, por falta desse conhecimento, que as pessoas acabam tendo um comportamento totalmente errado e nocivo para ela e para as pessoas ao seu redor. Então, quando uma pessoa que é alta de cadeira, né, de posicionamento, de poder, acaba ofendendo, usando do seu poder para ofender, humilhar as outras pessoas, então ele até pode ter boa educação, bom posicionamento hierárquico, mas ele não tem o melhor das educações, que é a educação humana, emocional humana. Isso é extremamente importante para saber como não prejudicar as outras pessoas. E quem está embaixo sofrendo por isso também tem que entender, tem que ter essa mesma educação humana, essa mesma educação emocional, para saber os seus próprios limites e não ficar se pressionando a viver numa relação desse jeito, ou num ambiente desse jeito. Mais alguma? Denise, como estamos aí? Uai, se precisar seguir, ainda depende das pessoas, ainda está ok. Amanhã é que nós temos a prática, hoje não tem, não. Tá. Bom, se não temos nenhuma outra pergunta, alguém está morrendo de vontade de fazer alguma outra pergunta agora? Se não, daí a gente conclui por hoje. Eu queria fazer uma última pergunta. Porque ontem eu estava assistindo um videozinho sobre o perdão. E eu queria entender a visão budista sobre o perdão, o quanto ele ameniza ou não karmas. E porque, assim,
no espiritismo, no catolicismo, que é o que eu tive contato, além do perdão entre nós, né, humanos, enfim, há o perdão de Deus, né? Então, você pode ter acumulado muitos karmas negativos ao longo da sua vida, mas você se arrepender ali no seu último suspiro, isso conta, né? Como, assim, como uma amenização. E o que o budismo vê sobre isso? Bom, o ponto de perdoar, primeiro, de se perdoar por alguma coisa que tenha feito, por alguma coisa que tenha feito errado lá atrás, o fato de simplesmente, tudo bem, não tem problema, de se perdoar desse jeito, só pensando que não tem problema, qualquer coisa negativa que já tenha feito antes, você consigo mesmo, com outras pessoas, só isso, na realidade, não tem tanta valia, não tem tanto poder. O que precisa ser feito tem que aplicar os 4 antídotos, né? E esses 4 antídotos, no geral, mas a essência é, primeiro, identificar qual que foi a ação negativa, né? E identificar o prejuízo, o malefício de ter feito essa ação negativa e de coração aberto e do fundo do coração se arrepender. Se arrepender e ter uma determinação que eu nunca mais vou fazer esse tipo de ação, nunca mais vou agir dessa maneira. Por conta desse arrependimento genuíno e da determinação de não vou fazer nunca mais isso de novo, essa ação negativa, isso sim acaba reduzindo a força daquela ação, acaba mesmo a força daquela ação negativa e não vai trazer resultados negativos tão óbvios, tão fortes no futuro, por conta daquela ação anterior negativa. Primeiro, simplesmente, verdade, eu fiz errado, que pena, tal. Não. Então, tem que ter uma forte arrependimento e uma determinação para não errar de novo, para não fazer essa ação de novo. Primeiro. Segundo, quando outra pessoa causa um mal para a gente, e aí a gente se chateou, ficou com raiva, etc., o quanto puder realmente perdoar essa pessoa é muito importante. Independente do que essa pessoa fez, se você puder perdoar de coração essa pessoa, é muito importante para você, né? Então, quando você perdoa essa pessoa, é como se você tira obstáculos para o seu próprio caminho, porque você não mantém aquele coração apertado, não mantém aquele coração, como é que fala? Raivoso. E não só isso, você volta a se aproximar, possivelmente, você pode se aproximar também daquela pessoa e ter um novo relacionamento positivo. Mas muitos de nós, o que a gente faz? Se a pessoa fez uma coisa errada para mim, eu não vou pedir perdão se essa pessoa não pedir perdão. Ou então, se essa pessoa não pedir perdão, primeiro eu não vou pedir perdão. Só que essa pessoa está pensando a mesma coisa. Se ela não pedir perdão, eu não vou pedir perdão. E aí ficam os dois lados, todos orgulhosos, e aí eu não vou pedir perdão, e o que acontece? Essa pessoa não vai se falar, e não vai falar mais com aquela pessoa por um dia, por 2 dias, por 3 dias, uma semana, ano, vida. E aí, e não só isso, aquele relacionamento vai ficar cada vez pior, porque quanto mais longe fica, mais tempo e mais a possibilidade que aquela pessoa fique criando cenários na cabeça e piorando a imagem que tinha daquela outra pessoa ou do próprio problema que aconteceu. Antes era só um problema pequeno, uma pessoa foi só chatinha, por isso que a gente brigou, e de repente se tornou a pior pessoa do universo e o maior problema do universo. Então, esse é a falta de não perdoar. Ani, tá ganhando, tá? Já agora, já tisorindo agora. Chifna chayara, lá da caleiya, da chacha. Me coisa já tive eu nada que me do né? Coração já tisorindo eu na mena. Ele está preocupado que está muito longo e se eventualmente a gente deixa por hoje, a gente continua amanhã, mas se vocês tiverem perguntas, ele falou, manda, não tem problema, mas eu estou preocupado com eles estarem entediados. Vocês que falam, gente, quiserem abrir o microfone para falar, segue, deixar, a gente vê amanhã, pode falar. Por mim já tá bom, bastante informação já. Também agradeço. Tá trinchando da diferença.
Kalau 항상 mampu, next, mampu. Oi? Chaga. Vamos agora fazer a oração de dedicação dos médicos. Jabusinti Bada Dingereji, Janju Simjo Rimbochi, Maji Bano, Jeba Nyambame. Honi Gondo Bevarejo, Donya Dava Rimbochi, Maji Bano, Jeba Nyambame. Honi Gondo Bevarejo, Jewa Kande, Yanda Lama, Rimichu, Jeba Lama. Sadan Lamji, Yondan Razoni, Dorjin Chagi, Kumbo Nyerto, Show. Let's see you tomorrow. Ribe? Até amanhã, Ragnar. Se quiserem abrir o vídeo e falar tchau para ele. Até amanhã. Até, pessoal.